bom dia, tudo bem? Vamos continuar a nossa aula. Agora vamos estudar geografia, tá? O conteúdo de urbanização e problemas sociais. Prestem bem atenção na aula de hoje. Hoje nós iremos trabalhar as páginas 208 até a 219. É um assunto um pouco longo, tá? Rico em detalhes e que você tem que ficar bem atento. Vamos lá? Vamos começar a falar sobre a urbanização e problemas sociais. Como já estudamos as principais características, tá, do espaço urbano e do espaço rural, agora vamos nos aprofundar nos espaços urbanos principalmente. Por quê? Para que possamos compreender como esses espaços são formados, como eles estão organizados e de que forma as pessoas que vivem nesses espaços, elas convivem socialmente, que estruturas elas têm, tá, de convivência e, principalmente, que condições essas pessoas vivem nesses espaços urbanos. Com base nessas imagens que você viu aqui você pode ver uma área na periferia de São Paulo, tá? E uma área no centro comercial de São Paulo. Então, se você analisar, tem muita diferença entre as duas imagens. Na periferia, as construções são desordenadas, né? A gente já consegue perceber que aí existe uma desigualdade social, existe problemas sociais. Já do outro lado, que é a área do centro comercial de São Paulo, já é uma área mais urbanizada, mais organizada, os prédios são bem organizados, ela é bem arborizada, tá? Então, a gente consegue, dentro de uma mesma cidade, ter paisagens tão diferentes, certo? Fatores que determinam essa diferença são fatores sociais, ambientais e econômicos. Dando continuidade, para que a gente possa entender o que é uma paisagem heterogênea, tá? Que eu destaco aí para vocês. Para obter esse tipo de paisagem, você precisa considerar esses três fatores, tá? São fatores de diferenciação: os fatores geográficos, os fatores sociais e econômicos e os fatores históricos. Quando eu falo em fatores geográficos, eu considero o relevo onde um bairro, dependendo de onde estiver localizado, apresentará características diferentes. Por exemplo, um bairro em área nobre é bem diferente de um bairro em uma área periférica, né? Então, a gente consegue perceber essa diferença no relevo, na geografia do bairro, tá? Os aspectos sociais e econômicos, eles são percebidos em alguns bairros onde fica claro a diferenciação do poder aquisitivo. Quando a gente analisou aquelas imagens lá no começo, a gente consegue perceber que ali há uma desigualdade social, né? Que as pessoas que moram nas áreas, por exemplo, lá onde é a favela, elas têm um poder aquisitivo menor, elas têm dificuldade em acesso à educação, à saúde, a gente consegue perceber. Então, isso são fatores sociais e econômicos, tá? No que se refere a esse fator histórico, tem a ver com o período em que o bairro foi criado e a evolução que ele sofreu ao longo dos anos, tá? Se eu pego um bairro que foi criado, por exemplo, há 200 anos atrás, hoje ele já está totalmente modificado. Então, para que eu tenha uma paisagem heterogênea, eu preciso que ocorra esses três fatores, tá? Entre os muitos fatores responsáveis pela diferenciação entre os espaços urbanos, destinam-se esses aí: o geográfico, o social e econômico e o fator histórico. Vamos agora entender como ocorreu esse processo de industrialização e o êxodo rural. Já ouviram falar em êxodo rural? Ainda não? Então vamos entender agora, tá? O processo de industrialização no Brasil, ele começou após o fim da Segunda Guerra. Por quê?
Porque após o fim da Segunda Guerra, como a Europa ficou muito destruída, né, muito atingida por esse período, ela não teve mais como exportar os seus produtos para o Brasil e para outros lugares. Então, o que aconteceu, principalmente aqui no Brasil? Começou o processo de industrialização para a produção dos bens de consumo aqui no país, tá? Então, esse processo de industrialização, de criação das fábricas, ele atraiu muitas pessoas para as grandes cidades, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, tá? Lá bem antigamente. Esse efeito da industrialização no meio rural, o que aconteceu? Lá no meio rural, as pessoas não tinham esse processo de mecanização do trabalho, né? Era um processo mais artesanal que demandava muitos trabalhadores. Com o processo da industrialização e a criação de fábricas em grandes cidades, as pessoas que eram da zona rural passaram a ir para a zona urbana, tá? Para ocupar essas vagas nessas indústrias. Olha lá. Na zona urbana, as pessoas começaram a migrar da zona rural para a zona urbana, em busca de novas oportunidades, de novas qualidades de vida, melhores empregos, e aí ocorreu o êxodo rural, tá? O que era o êxodo rural? O êxodo rural é quando as pessoas migram da zona rural para a zona urbana, tá? Em busca de melhores condições de vida, sejam elas condições de trabalho, sejam elas condições educacionais. E nesse período da industrialização, né, da implantação do processo de industrialização, aconteceu muito o êxodo rural. O que mais na frente, né, houve um crescimento, que a gente vai ver como foi esse crescimento, certo? Então, que vocês gravem isso, que o êxodo rural ocorre quando as pessoas saem da zona rural e migram para a zona urbana. Dando continuidade, vamos entender esse processo de industrialização, o êxodo rural e o crescimento das cidades, tá? Primeiro, sabemos, né, que tem o processo de mecanização da agricultura. Por que as pessoas migraram para as cidades? Com a modernização do maquinário da agricultura, não foi necessário mais uma grande quantidade de trabalhadores, tá? Então acabou gerando desemprego no campo. E essas pessoas que ficaram sem trabalho tiveram que migrar para as cidades, tá? Por quê? O trabalho que era feito por 10 funcionários agora é feito por apenas um, em virtude do maquinário que tem agora com toda a modernidade, tá? Um outro ponto são os problemas climáticos. Sabemos que fatores climáticos eles influenciam muito no período da agricultura, né? No setor da agricultura. Então, dependendo do período, dependendo do clima que esteja, vai sofrer muitos prejuízos. Então, como ocorreram muitos problemas climáticos nesse período do processo de industrialização, as pessoas também acabaram realizando o êxodo rural, tá? Migrando para as grandes cidades. Com relação ao processo de industrialização, devido à necessidade de mão de obra na zona urbana, tá? As pessoas que estavam no campo, elas migraram para as cidades, com o objetivo de ocupar essas vagas, porque tinham muitas indústrias sendo feitas, né, sendo construídas, e consequentemente muitas vagas de trabalho, certo? Dando continuidade, vamos falar mais um pouco do êxodo rural. Como eu já disse para vocês, o êxodo rural ocorre quando as pessoas se mudam da zona rural para a zona urbana em busca de melhores condições de vida, de trabalho, de educação, saúde, enfim, tá? E o crescimento acelerado das cidades. Por que ocorreu esse crescimento acelerado? Apareceu essa oportunidade, né, nas indústrias. Então as pessoas acabaram migrando para as cidades. E aí foram muitas pessoas ao mesmo tempo. Então a cidade começou a crescer. Só que aí tem um problema, que com o crescimento desordenado da cidade, começou prejuízos com relação ao saneamento, à saúde,
a educação, que não tinha para todas as pessoas com devida qualidade. Então, esses foram os prejuízos desse crescimento acelerado das cidades, tá? Que elas cresceram aceleradamente devido ao processo de industrialização. Vamos falar agora da favelização. Quem aqui já viu uma favela? Alguém conhece uma favela, ou já viu, ou viajou para um lugar que tem uma favela muito famosa? Ainda não? As favelas são ocupações desordenadas, tá? A gente já sabe disso. Quem já teve a oportunidade de ver uma favela ou viu através de foto, você percebe que é uma construção desordenada. Que na maioria das vezes as pessoas vivem com condições bem precárias, tá? Essas condições precárias, elas causam uma série de problemas de saúde, problemas sociais e de desigualdade. Vamos entender agora alguns fatores para que ocorra a favelização. Você precisa entender esses 3 fatores: a marginalização socioeconômica, tá? As condições precárias de habitação e a ocupação irregular. Quando eu falo de marginalização socioeconômica, eu estou falando das pessoas que estão à margem da sociedade, ou seja, aquelas pessoas que têm um poder aquisitivo, uma condição econômica muito baixa. Eles não estão ali, como eu posso explicar para vocês, na maior parte da classe média, entendeu? Eles têm muitas dificuldades sociais e econômicas. Condições precárias de habitação. Por que as condições são precárias? Porque aonde eles instalam essas favelas, geralmente não tem saneamento básico, não é assistida pelo governo, tá? Não tem água e muitas vezes também não tem luz. Mas eles ocupam por não ter lugar para morar e eles vão fazendo do jeito que eles conseguem, tá? E o outro ponto é a ocupação irregular. Como você pode perceber na imagem, essa imagem também tem no seu livro que você pode ver melhor, as construções são feitas em costas de morro, tá? Ou em terrenos que não está sendo ocupado no momento. E aí, elas vão sendo construídas desordenadamente, sem pensar numa estrutura correta para uma casa, tá? E o que acontece muitas vezes é quando ocorre aquelas catástrofes de chuvas, ocorre o deslizamento dessas encostas, o que acaba prejudicando muitos moradores. Por quê? Não foi uma construção sólida, bem estruturada e não está localizada no lugar certo. Por isso que é uma ocupação irregular. Para que ocorra o processo de favelização, eu preciso desses 3 fatores: a marginalização, as condições precárias de habitação e a ocupação irregular, tá? Vamos lá. Agora nós vamos falar de desigualdade social e espaço urbano. Também conhecida como desigualdade econômica, é um problema social presente em todos os países do mundo, tá? Então a gente sabe que a desigualdade, ela acontece em todos os países do mundo, ela não é uma exclusividade do Brasil, não. Ela acontece principalmente, tá? De acordo com a má distribuição de renda. Por quê? Apenas 10% da população, segundo o IBGE, detém 43% dos recursos aqui do Brasil, tá? Então, vai acontecer essa desigualdade social. Existem mais pessoas que precisam e os recursos financeiros estão apenas em uma pequena parcela, tá? Essa distribuição, essa má distribuição ocorre principalmente pela falta de investimento em áreas sociais, como educação, saúde, saneamento básico. Então, vai ocorrer essa desigualdade social, a gente vai perceber claramente, tá? Como eu havia falado para vocês, aqui no Brasil, apenas 10% da população detém cerca de 43% da renda produzida aqui no Brasil. Ou seja, maior parte da riqueza pertence a poucas pessoas, tá? Essa pequena parcela de 10% está cada dia mais rica e a grande massa está cada dia mais pobre, tá?
está cada dia mais com dificuldade financeira, certo? Então, esse processo de desigualdade, ele está ligado altamente a esse fator econômico, tá? Um outro ponto que a gente pode falar também dessa questão de desigualdade no espaço urbano é a segregação social. Vocês sabem o que é isso? Já ouviram falar nisso? A segregação social, ela ocorre, tá, da separação espacial de grupos de pessoas em virtude de fatores como poder aquisitivo, educação, nacionalidade, entre outros, que possam servir como discriminação, tá? Então, a desigualdade social, ela vai ocorrer justamente isso. As pessoas que têm um poder aquisitivo menor, as pessoas que não têm condições sociais, as pessoas que não têm acesso à educação, elas vão ficando à margem, tá? Elas não se misturam com aquela pequena parcela, segundo o IBGE, de pessoas que têm um poder aquisitivo melhor, que as pessoas que têm um acesso à educação melhor. Então, vai ocorrer essa segregação social, tá? Aqui você pode analisar essa imagem é bem forte. De um lado está a favela e logo do outro lado está a parte urbana das pessoas que têm um poder aquisitivo, que têm um acesso à educação melhor, tá? A gente consegue ver claramente essa segregação. Agora vamos aos exercícios, tá? Hoje nós vamos realizar duas páginas do exercício de aplicação, certo? E as outras páginas as outras páginas do exercício de aplicação nós vamos fazer na próxima aula. Hoje nós vamos fazer a página 218 e a 219. Na página 218, o que você vai fazer? Primeira questão. Analise as duas primeiras imagens apresentadas no início da atividade 19, 20 e 21 e responda as questões a seguir, tá? Você vai analisar aquelas primeiras imagens apresentadas nas atividades destacadas aí e vai responder essas perguntas. Como a gente não pode conversar, né, que aqui pede uma roda de conversa, responda no seu caderno, tá? Ou responda em uma folha, cada item desse de acordo com as nossas explicações e com as imagens que vocês vão analisar, tá? Segunda questão, leia e interprete a letra da canção Peguei um Ita no Norte, de Dorival Caymmi, e responda as perguntas, tá? Você vai ler essa música aí, bem detalhado, com bastante atenção, e responder as perguntas. Na letra A diz assim: qual é a origem da personagem apresentada na música? Você vai ler, após fazer a leitura bem atenciosa, você vai perceber qual é a origem da personagem, de onde que ela vem, tá? Letra B, para onde ela se deslocou? O êxodo dela foi para onde? Ela se deslocou para onde? Letra C, como a personagem se sente em relação ao local onde vive? Sente-se incluída ou excluída? De acordo com o que você leu lá na letra da canção, você vai perceber se ela foi excluída ou se ela foi incluída, se ela foi bem aceita. E você vai destacar o trecho que justifica a sua resposta. Letra D. Como você acredita que deve ser a relação das pessoas com a cidade onde elas vivem? Tá? De acordo, você pode até pensar em você. Que tipo de relação você tem com a sua cidade? Tá? Que relação a gente tem que ter com a cidade aonde a gente vive, tá? Às vezes acontece até de eu viver em uma cidade que não é a minha cidade de origem. Então, que tipo de relação eu vou ter de acordo com isso? Eu sigo aqui à disposição de vocês, tá? Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que vocês precisem, manda uma mensagem, faça uma ligação, que eu irei responder todas as perguntas de vocês, certo? Estou aqui à disposição de vocês. Fiquem com Deus, continuo dizendo que eu estou morrendo de saudade de vocês. Beijos e até a próxima aula.